O martelo do juiz ecoou como um trovão no salão de azulejos do Tribunal de Lisboa, mas foi o grito de Sofia que rasgou o ar como uma navalha afiada. Eu te amo, Ana. Desde o primeiro dia na redação, quando te vi lutando por uma causa perdida, eu te amo. As palavras pairaram, pesadas como o fado de Amália Rodrigues, enquanto todos os olhares se voltavam para ela, a ré acusada de plágio literário, ex-jornalista agora poetisa errante, de pé no centro do tribunal, com as mãos tremendo e os olhos cheios de lágrimas que não caíam. Ana, a advogada de defesa, congelou atrás da mesa de mogno polido, seu coração batendo como o sino da Sé de Lisboa ao amanhecer. O crush que ela enterrara há anos, sob pilhas de processos e noites solitárias no Chiado, ressurgia ali, nu e impiedoso, perante juízes, promotores e um público que murmurava como o vento nos becos de Alfama. Como proteger Sofia agora, não só da acusação que ameaçava roubar sua alma de escritora, mas de um segredo que poderia destruir as duas? O ar cheirava a café forte e a maresia do Tejo, e naquele instante, Ana soube, a justiça daquela sala não seria só de leis, mas de corações partidos e amores proibidos pela teia conservadora da sociedade portuguesa. Era o outono de 2025 em Lisboa, cidade de 7 colinas onde o passado sussurra em cada esquina e o presente dança um tango melancólico com o futuro. Ana Mendes, aos 35 anos, era a personificação da determinação lisboeta, alta, de pele oliva marcada pelo sol do Algarve de sua infância, cabelos castanhos cacheados presos em um coque severo que escondia sua vulnerabilidade. Formada em Direito pela Universidade de Coimbra, ela construíra uma carreira brilhante defendendo causas perdidas, imigrantes sem papéis nos subúrbios de Loures, artistas censurados pelo regime salazarento que ainda ecoava em velhos preconceitos. Seu escritório no bairro Alto, com paredes cobertas de azulejos de cenas pastoris e uma janela que dava para o mirador de Santa Catarina, era seu refúgio. Ali, entre livros de Camões e garrafas de vinho do Douro, ela sonhava com uma vida além dos autos, mas o medo de ser a outra, a mulher que amava mulheres em uma nação católica de coração, a mantinha acorrentada. Sofia Almeida, por outro lado, era o furacão que bagunçara tudo 10 anos antes. Aos 32 agora, com olhos verdes como as vinhas do Dão e cabelos pretos que caíam em ondas selvagens, ela fora colega de redação no Jornal Público, onde as duas se conheceram. Sofia, a repórter destemida que cobria os protestos do 25 de Abril rememorados, com um riso que ecoava como as guitarras do fado de Coimbra. Elas dividiam cafés no Café Nicola, confidências sobre chefes misóginos e olhares roubados que Ana atribuía ao vinho tinto. Mas Sofia partira para Porto, seguindo um amor heteronormativo que se provara ilusório, deixando Ana com um vazio que ela preenchera com trabalho. Agora, Sofia voltava, arrastada por um litígio cruel, acusada de plágio por um editor conservador de Lisboa, que alegava que seu romance Sombras do Tejo copiava trechos de um livro obscuro de um autor falecido. O processo não era só sobre palavras, era sobre silenciar uma voz que ousava entrelaçar amores lésbicos nas narrativas de saudade portuguesa e quando as histórias proibidas de poetisas como Sofia de Mel Brainer. Ana aceitara o caso por lealdade antiga, mas o reencontro no tribunal fora um soco no estômago. Sofia, vestida em um vestido florido de rendas alentejanas, parecia uma madonna renascentista, mas seus olhos carregavam o peso de noites insones em um sótão no bairro da Graça. Eu não roubei nada, sussurrara ela a Ana na primeira consulta, as mãos frias entrelaçadas sobre a mesa de carvalho. É minha alma aí, Ana. Minha história com alguém como nós. As palavras pairaram e Ana sentiu o flash subir às bochechas, recordando noites em que imaginara beijar Sofia sob as luzes do São Jorge. Mas o profissionalismo a conteve. Ela era a advogada, não a amante. Os dias seguintes foram um vórtice de preparações. Ana mergulhou nos arquivos do caso, visitando a Biblioteca Nacional no Campo Grande, onde o cheiro de papel antigo misturava-se ao aroma de pastéis de nata dos vendedores ambulantes.
Ela descobriu que o acusador, um homem de meia-idade chamado Rui Ferreira, era um guardião da tradição literária portuguesa, obcecado por preservar o cânone masculino de Eça de Queiroz e Fernando Pessoa. Seus motivos iam além do plágio. Ferreira via no livro de Sofia uma degeneração moral, um romance que retratava duas mulheres apaixonadas em meio às festas de São João no Porto, beijando-se ao som de concertinas, desafiando o heterossexualismo que ainda permeava os salões da elite lisboeta. Ana sentiu raiva ferver como o caldo verde em uma panela ao fogo. Ela protegeria Sofia, custasse o que custasse. Enquanto isso, Sofia lutava com seus demónios. Instalada temporariamente em um apartamento alugado no Príncipe Real, bairro boêmio onde galerias de arte exibiam quadros de Paula Rego com temas quer, ela escrevia febrilmente em um caderno de cor de Évora. As noites eram torturadas por sonhos com Ana, mãos entrelaçadas nas praias de Cascais, sussurros sob o aqueduto das águas livres. O crush, que começara com uma admiração pela inteligência afiada de Ana, evoluíra para um amor profundo durante os anos de separação. Sofia lera sobre os avanços dos direitos LGBTQ+, em Portugal, o casamento igualitário desde 2010, as marchas do orgulho em Lisboa desde 1999, mas o estigma persistia, especialmente em famílias como a dela, de raízes minhotas onde a igreja ainda ditava os casamentos. Sua mãe, viúva devota de Fátima, enviara cartas cheias de rosários e preces pela conversão da filha. Volta ao caminho reto, minha flor do minho, escrevera ela, ignorando que o coração de Sofia batia por outra mulher. O primeiro confronto veio na audiência preliminar, no Palácio da Justiça do Cais do Sodré, onde o Tejo lambia as muralhas como um amante relutante. Rui Ferreira, com seu terno cinza e sotaque beirão cortante, apresentou provas, trechos destacados em vermelho, alegando similaridades nas descrições de saudade lésbica. Esta obra profana a essência da literatura portuguesa, declarou ele, os olhos faiscando como os fogos de artifício da queima das fitas. Ana rebateu com maestria, citando jurisprudência da União Europeia sobre direitos autorais e liberdade de expressão, sua voz ecoando como o sino do mosteiro dos Jerónimos. Mas foi o olhar de Sofia, fixo nela do banco dos réus, que a desestabilizou. Após a sessão, no Café à Brasileira, com suas mesas de mármore e ecos de poetas modernistas, Sofia tocou o braço de Ana. Obrigada por me defender como se eu fosse tua, murmurou, e o ar entre elas crepitou como as castanhas assadas nas ruas de dezembro. À medida que o julgamento se aproximava, a tensão crescia como as ondas do Atlântico em Ericeira. Ana convidara Sofia para jantar em sua casa, uma desculpa para revisar depoimentos, mas o vinho de colares e o bacalhau à Brás desataram memórias. Sentadas na varanda com vista para o castelo de São Jorge, iluminado por luzes que dançavam como vagalumes, elas falaram da juventude, das noites no Lux, clube onde o tecno se misturava a ritmos de morna cabo-verdiana, das marchas do orgulho onde Ana, ainda no armário, observara de longe casais de mãos dadas. Eu fugi porque tinha medo, confessou Sofia, os olhos úmidos refletindo as estrelas. Medo de te arrastar para o abismo comigo. Ana sentiu o peito apertar, ela, que defendera as causas alheias, nunca ousara defender o próprio coração. Naquela noite, um beijo quase aconteceu, lábios roçando como folhas de sobreiro no Alentejo, mas Ana recuou, murmurando sobre ética profissional. Não posso misturar amor e justiça, disse, mas as palavras soaram vazias como uma casa em agosto. O conflito explodiu quando Ana descobriu a traição, não de Sofia, mas do destino. Uma fonte anônima, um estagiário invejoso de seu escritório, vazara para a imprensa um rascunho antigo de Sofia, insinuando que o plágio era intencional para ganhar notoriedade quer. Os jornais, como o Diário de Notícias, estamparam manchetes sensacionalistas, escritora lésbica acusada de roubar vozes mortas. A sociedade portuguesa, com sua fachada de progresso, orgulho nas ruas do Rocio, mas sussurros nos confessionários, virou as costas. Amigos comuns de Porto enviaram mensagens de apoio tibio e a mãe de Sofia ligou, chorando. É castigo divino, filha.
Abandona essa vida de pecado. Sofia, devastada, confrontou Ana em um jardim do Parque Eduardo VII, onde os pavões gritavam como almas penadas. Eu te disse que era perigoso, soluçou ela, o rosto molhado pela chuva fina de novembro. Agora, nem tu podes me salvar. Mas Ana, forjada na resiliência das mulheres portuguesas, como as lavadeiras do Mondego que cantavam fados de perda, recusou-se a desistir. Ela investigou mais fundo, viajando a Évora para interrogar o editor original do livro acusado, descobrindo que Ferreira manipulava evidências para silenciar vozes progressistas. Em uma noite de insonia, no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés como um tapete de luzes, Ana escreveu uma carta para si mesma. O amor não é plágio, é inspiração. Protege-a como ela te protegeu do vazio. No dia seguinte, ela confrontou o traidor em seu escritório, demitindo-o com a frieza de uma lâmina de navalha minhota. O clímax irrompeu no tribunal principal, no coração da Baixa Pombalina, reconstruída após o terremoto de 1755 como símbolo de renascimento. O salão, com tetos abobadados e painéis de talha dourada representando a justiça cega, fervia de tensão. Testemunhas desfilavam, editores rivais, críticos literários com sotaques transmontanos, até uma poetisa idosa de Setúbal que jurou pela honra de sua avó que o estilo de Sofia era único, impregnado da melancolia do mar da Arrábida. Ferreira, soando como um peregrino em Fátima, apresentou sua acusação final. Esta mulher não só rouba palavras, mas corrompe a alma portuguesa com fantasias invertidas. O público ofegou e Ana sentiu o ódio ancestral, o mesmo que queimara livros durante a Inquisição, pulsar no ar. Foi então que Sofia se ergueu, ignorando os protestos do juiz. Merda para suas almas puras, gritou ela, e quando o fado rasgado de Maria João Pires. Meu livro é sobre amor verdadeiro, o que pulsa nas veias como o vinho do Porto nas festas de São João. É sobre Ana, sim, a minha advogada, que me inspira desde que nos conhecemos. Não plágio, mas homenagem à mulher que me ensinou a lutar. O silêncio caiu como uma cortina de veludo. Ana, pálida como as paredes de cal das vilas alentejanas, encontrou os olhos de Sofia. Ali estava o cruz revelado, cru e catártico, perante a lei e Deus. O juiz, um homem idoso de Beja com rugas de sabedoria, pausou, tocado pela vulnerabilidade. A justiça, Sr. Almeida, não é só de códigos, mas de verdades humanas, murmurou ele, e quando o humanismo de Garrett. As deliberações foram longas, como as procissões da Semana Santa em Évora. Ana apresentou contraprovas irrefutáveis, e-mails manipulados por Ferreira, testemunhos de bibliotecários da Torre do Tombo atestando originalidade. Mas o verdadeiro verdito veio do coração. O juiz absolveu Sofia, declarando o caso uma perseguição ideológica disfarçada de litígio, e elogiou a coragem das duas mulheres. Em Portugal, terra de navegadores e poetas, o amor, qualquer amor, é bússola para a justiça verdadeira. O martelo bateu e o salão explodiu em aplausos mistos a murmúrios, como o mar de Sagres batendo nas falésias. Fora do tribunal, sob o céu azul de dezembro, com o cheiro de castanhas quentes nas ruas, Ana e Sofia se abraçaram pela primeira vez. Não um beijo apaixonado, mas um toque de mãos que dizia tudo, perdão pela traição do tempo, promessa de noites compartilhadas ouvindo fado no Adega Machado, caminhadas pelo Tejo ao pôr do sol. A sociedade julgaria ainda olhares enviesados nas tascas do cais do Sodré, perguntas sussurradas nas famílias, mas elas haviam vencido maior litígio, o do medo interno. Sofia publicou uma nova edição de seu livro, dedicada à minha advogada, minha musa, minha Portugal renascida. Ana, por sua vez, abriu um escritório pro bono para artistas quer, transformando dor em legado. Anos depois, em uma casa de azulejos em Sintra, com vista para a Serra Mística, elas contariam a história para netas imaginárias, de como o Tribunal de Lisboa não só julgou palavras, mas libertou corações.
Porque em Portugal, onde a saudade é religião e o amor, o antídoto, a justiça verdadeira sempre inclui o que pulsa mais forte, o afeto humano, em todas as suas cores do arco-íris atlântico. A brisa do Tejo carregava o sal de promessas não ditas quando Ana e Sofia saíram do tribunal, os passos e quando nas pedras lisas da Rua Augusta como um ritmo de viola de fado. O sol de inverno, raro e generoso, banhava as arcadas pombalinas em ouro líquido e, por um instante, o mundo pareceu conspirar a favor delas. Jovens turistas tiravam selfies com o aqueduto ao fundo, alheios ao drama que se desenrolara ali dentro, enquanto vendedores de bifanas gritavam ofertas com sotaques cheios de "Ó Senhora". Ana segurava a pasta de cor com unhas roídas pela ansiedade, mas sua mão livre encontrou a de Sofia, um gesto tímido que selava o verdito não oficial. Elas estavam livres, não só da lei, mas uma da outra. Eu não planejei aquilo, disse Sofia, parando sob a estátua de D. Sebastião na Praça do Comércio, onde o rei perdido simbolizava esperanças adiadas. Seus olhos verdes, ainda inchados de lágrimas, brilhavam com uma mistura de alívio e terror. As palavras saíram como um fado que não se controla, cru, sem filtro. Ana sorriu, um sorriso que suavizava as linhas de preocupação em seu rosto oliváceo, recordando as noites em que ouvira gravações de Marisa no metrô para o trabalho. Foi o melhor testemunho que eu poderia ter, respondeu ela, a voz baixa para não atrair os olhares curiosos de uma senhora de lenço na cabeça, provavelmente devota de Nossa Senhora da Conceição. Você me deu coragem para ser eu mesma ali, perante todos. Elas caminharam até o cais das Colunas, onde o rio Tejo se estendia como um lençol de safira, barcos de pesca balançando preguiçosamente ao som de gaivotas. Sofia comprara 2 doses de ginginha em um quiosque de madeira envelhecida, o licor de cereja vermelha como o vinho de suas bochechas curadas. Pelo amor revelado, brindou ela, e Ana sentiu o líquido queimar a garganta, aquecendo o peito como as fogueiras de Santo António em junho. Conversaram sobre o futuro. Sofia sonhava com uma turnê literária pelo Alentejo, recitando trechos em quintas de cortiça, Ana, com um livro sobre direitos que era na jurisprudência portuguesa, inspirado no caso. Mas por baixo das palavras, pairava o elefante da sala. O que agora? O creche mútuo, exposto como um segredo de Estado, exigia ação, não mais silêncios. A primeira rachadura veio naquela noite, em um jantar improvisado na casa de Ana. O apartamento no Chiado, com pisos de hidráulica em padrões florais e paredes forradas de livros de José Saramago, exalava o aroma de cozida à portuguesa, carne tenra, batatas e cenouras em um caldo rico, receita da avó lentejana de Ana. Sofia, que insistira em ajudar, cortava cebolas com lágrimas fingidas, rindo de como o cheiro evocava cozinhas de infância em Braga, onde mães cantavam modinhas enquanto preparavam o almoço. Mas quando se sentaram à mesa de castanho, iluminada por velas de cera de abelha, o telefone de Sofia tocou como um alarme indesejado. Era a mãe, voz trêmula pelo Atlântico de distância emocional. Eu vi nos jornais, Sofia. Essa advogada. É verdade o que dizem? Você e ela. Como Sodoma e Gomorra? O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que o tráfego na Avenida da Liberdade. Sofia desligou os nós dos dedos brancos no copo de vinho e Ana viu o conflito se desenrolar em seu rosto. O amor filial pela mulher que a criara com histórias de santos e procissões versus a verdade que pulsava em seu peito. Ela não entende, murmurou Sofia, a voz quebrada como uma corda de guitarra partida. Para ela, Portugal é Fátima e cruzes, não bandeiras arco-íris no rocio. Ana estendeu a mão, traçando os dedos da palma de Sofia como se lesse bral de dor. Minha família também. Meu pai, pescador no Algarve, ainda reza para que eu encontre um bom rapaz. Mas nós não vivemos para eles, Sofia. Vivemos para o Tejo, para as noites de fado onde a voz treme de verdade. Aquele toque inocente, dedos entrelaçados sobre a toalha de linho bordada à mão, foi o primeiro beijo sem palavras.
Elas não se moveram para o quarto, o momento era sagrado demais para pressa. Em vez disso, enrolaram-se no sofá com um cobertor de lã minhota, assistindo a um documentário sobre as mulheres de Abril, as revolucionárias que pavimentaram o caminho para liberdades como a delas. Sofia adormeceu com a cabeça no ombro de Ana, o hálito quente como brisa de verão em Óbidos, e Ana velou o sono, pensando nas traições que ainda viriam. Porque o amor, em Portugal, onde a história decida de heróis e exilados, nunca é linear, é um fado com viradas inesperadas. Os dias seguintes foram um idílio cauteloso, entremeado pela rotina do pós-julgamento. Ana voltou ao escritório, agora um farol para clientes marginalizados, uma drag queen de Matosinhos acusada de perturbação da ordem pública, um casal gay de Évora lutando pela adoção. Sofia, absolvida, mergulhou na reescrita de seu livro, instalando-se em um cantinho do apartamento de Ana com uma máquina de escrever antiga, herança de um tio lisboeta que sonhara ser romancista. Elas passeavam pelo Jardim da Estrela aos domingos, onde crianças corriam entre canteiros de camélias e velhos jogavam dominós com a seriedade de estadistas. Ali, sob a estátua de D. Carlos, Sofia recitava versos improvisados. Teu olhar é o Tejo, profundo e traiçoeiro, mas eu nado nele sem medo. Ana ria, o som leve como o tilintar de copos em uma tasca do bairro alto, mas internamente, o medo ruía, e se o litígio fosse só o começo? E se a sociedade, com sua hipocrisia de festas liberais e moralismos caseiros, as engolisse? A traição veio disfarçada de oportunidade. Uma editora de Porto, a mesma que publicara o livro obscuro de Ferreira, oferecera a Sofia um contrato milionário para um novo romance, com uma cláusula: nada de temas controversos, foque na tradição portuguesa, amores clássicos. Sofia hesitou, os olhos fixos na vista do Tejo da janela do Chiado, onde veleiros dançavam como memórias. É dinheiro para nós, Ana. Uma casa em Cascais, viagens ao Douro. Mas Ana sentiu o cheiro da armadilha, como o enxofre das minas de São Domingos no Alentejo. Não venda sua alma, Sofia. Seu livro é controverso porque é verdadeiro, como as letras de Florbela Espanca, que amava além das normas. O argumento escalou naquela noite, sob as luzes tremulosentes de um candeeiro de filigrana. Sofia, frustrada pela pobreza que a forçara a aceitar o caso inicialmente, acusou Ana de elitismo. Você, com seu diploma de Coimbra e clientes pagantes, não sabe o que é rastejar por migalhas. Ana rebateu, a voz subindo como o apito de um trem no Oriente. E você acha que eu não rastejei? Saí do armário em silêncio, por medo de perder tudo, família, carreira, o Portugal que me moldou. Lágrimas caíram, quentes como o azeite de uma frigideira de migas, e Sofia saiu batendo a porta, correndo para a chuva das ruas da Alfama, onde as escadas íngremes levavam a casas de fado onde vozes choravam saudades antigas. Ana passou a noite em vigília, fumando um cigarro proibido na varanda, hábito da juventude em Faro, onde o mar sussurrava segredos, questionando se o amor valia o caos. Pela manhã, uma mensagem de Sofia: perdão. Volte para lutar, não para fugir. Elas se reconciliaram no café de São Bento, com croissants amanteigados e café expresso forte, prometendo transparência. Mas o dano estava feito, a semente da dúvida germinava, como era nas paredes de conventos abandonados. Enquanto isso, ecos do julgamento reverberavam na mídia. Um podcast que é de Lisboa, Vozes do Arco-Íris, entrevistou Sofia e sua história viralizou, inspirando uma petição online contra a censura literária. Ana, convidada como palestrante em um seminário na Universidade Nova, falou sobre amor e lei, lições de um tribunal português, citando o caso como triunfo humanista. Mas, em particular, as noites se tornavam mais íntimas, mãos que se demoravam em toques casuais, olhares que prometiam mais. Uma tarde, no mercado da Ribeira, entre bancas de queijos de azeitão e vinhos do Dão, Sofia comprou um colar de contas de vidro de Mursa para Ana. Para lembrar que você é minha joia do Minho no coração de Lisboa, disse,
e o beijo veio ali, suave como um sussurro de morna, ignorando os olhares de um grupo de turistas. Porém, o passado não perdoa facilmente. Uma carta chegou de Rui Ferreira, agora demitido e amargurado, ameaçando apelar o caso com provas novas, rumores de que Sofia seduzira testemunhas para verdito. A paranoia instalou-se, como névoa no Vale do Douro. Ana contratou um investigador particular, um ex-policial de Setúbal com bigode grisalho e sotaque salgado, que desenterrou a sujeira. Ferreira era parte de uma rede conservadora, financiada por doadores católicos radicais, que visava minar avanços que era pós-25 de Abril. É maior que nós, avisou ele em uma tasca de bacalhau no Bairro Alto. Sofia, ao ouvir, tremeu. Eu trouxe isso para sua vida, Ana. Minha traição ao silêncio me condena. O humanismo de Ana brilhou então. Nós somos Portugal, terra de resistências, de camponesas que esconderam judeus na Inquisição, de ativistas que derrubaram ditaduras. Juntas, enfrentamos. Elas publicaram um manifesto conjunto no Público, o mesmo jornal de sua juventude, denunciando a rede. A resposta foi um furor, apoio de artistas como Ana Moura, que tuitou versos de fado em solidariedade, e críticas de colunistas beirões que a chamavam de agitadoras modernas. Mas no centro, seu amor se aprofundava, tecendo-se na tapeçaria cultural, cozinhando cataplana no fim de semana, dançando ao som de fadistas em uma casa de Alfama, onde as paredes de azulejos testemunhavam confissões noturnas. O inverno lisboeta, com suas chuvas finas como véus de noiva e ventos que uivam nos vales de Monsanto, testava a resiliência do novo amor de Ana Sofia como um oleiro molda barro no Alentejo. Elas se mudaram para uma casa compartilhada no Lapa, bairro de embaixadas e mansões com jardins de buganvílias, um refúgio alugado com o adiantamento do novo livro de Sofia. As paredes, pintadas de azul céu como o azulejo de Vista Alegre, ecoavam risos matinais e discussões sobre prazos judiciais pendentes. Ana acordava cedo para meditar no terraço, olhando o Tejo onde o sol nascente tingia as águas de rosa, enquanto Sofia, noctívaga, rabiscava até o amanhecer, inspirada pelo ronco suave de Ana ao lado. Mas a paz era frágil como o cristal de Leiria. A ameaça de Ferreira materializou-se em uma intimação surpresa. Ele apelara para o Tribunal da Relação, alegando influência indevida no verdito inicial, com testemunhas que jurariam ter visto Sofia e Ana em encontros comprometedores antes do julgamento. É calúnia pura, rosnou Ana ao ler o documento, amassando-o como uma bola de papel de jornal. Elas estavam no mercado de Campo de Ourique, entre bancas de peixe fresco e ervas de São Brás, o ar impregnado de alho e limão. Sofia, carregando uma cesta de laranjas do Algarve, sentiu o estômago revirar. Ele quer nos destruir porque representamos o que ele teme, mulheres livres, amando sem amarras. A decisão de contra-atacar veio durante uma escapada de fim de semana a Óbidos, a vila literária morada onde livros se empilham como castelos de contos de fadas. Caminhando pelas muralhas cobertas de era, com o vento salgado do Atlântico sussurrando segredos, Ana propôs: vamos transformar isso em arte e lei. Seu livro vira série, minha defesa vira documentário. Mostramos a Portugal que o amor que era é tão português quanto pastel de nata. Sofia parou, os cabelos voando como bandeiras de São Jorge, e beijou Ana ali, sob o céu nublado, um beijo de gratidão que selava a aliança. Naquela noite, em uma pousada de pedra com lareira crepitante, elas compartilharam histórias de infância. Ana contando das festas de Nossa Senhora da Saúde em Viana do Castelo, onde pescadores dançavam rancho folclórico, Sofia, das romarias em Moreira da Rama, onde o cheiro de sardinhas assadas misturava-se a canções de espera. De volta a Lisboa, o trabalho foi febril. Ana reuniu uma equipe de pro bono, jovens advogadas de Évora e Porto, filhas de vinicultores e tecelãs, ferozes como as amazonas das lendas lusitanas. Sofia colaborou com uma cineasta que era de Coimbra, filmando cenas no tribunal vazio, com atrizes recitando trechos de seu livro ao som de fado eletrónica.
Mas o conflito interno de Sofia borbulhava, sonhos com a mãe, que cortara contato após o escândalo, enviando apenas um terço de N. Senhora de Fátima pelo correio, como um talismã contra o mal. Eu sinto falta dela, confessou Sofia uma noite, encolhida no chão da sala, rodeada de rascunhos. Como se meu amor por ti fosse um roubo à família. Ana ajoelhou-se, abraçando-a como se abraça uma criança após uma queda. O amor multiplica, não rouba. Um dia ela verá como Portugal viu, devagar, mas viu. O segundo clímax irrompeu na audiência de apelação no Tribunal da Relação de Lisboa, um edifício austero de granito que lembrava fortalezas medievais. O salão, menor que o anterior mas igualmente opressivo, com bandeiras nacionais tremulando como fantasmas, fervia de repórteres do Expresso e ativistas com cartazes Amor é Justiça. Ferreira, mais magro e venenoso, apresentou suas testemunhas, um garçom do bairro Alto que jurou ter visto comportamento impróprio entre as duas, e uma ex-colega de Sofia que, movida por ciúmes antigos, alegou manipulação emocional. As palavras cortavam como facas de ourives de Gondomar, elas usaram o amor para corromper o sistema. Ana, em um tailor azul marinho como o mar de Sagres, rebateu com precisão cirúrgica. Citou precedentes do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e quando a Convenção de Istambul sobre Violência de Gênero e desmontou as testemunhas com perguntas que expunham mentiras, o garçom confundiu datas, a colega admitiu inveja por não ter coragem para o mesmo. Mas o golpe veio de Sofia, chamada ao banco. Sim, eu amo Ana. E esse amor me tornou mais forte, não corrupta. Meu livro, Nosso Amor, é Portugal moderno, diverso como agentes de Cabo Verde nas nossas ruas, resiliente como as oliveiras do Trás-os-Montes. O juiz, uma mulher de Faro com olhos de falésia, assentiu sutilmente, tocada pela honestidade crua. Fora da corte, enquanto esperavam o verdito, uma multidão se formou. Cantoras de fado de Alfama entoavam estranha forma de vida, ativistas distribuíam cravos vermelhos como na Revolução dos Cravos. Ana e Sofia, de mãos dadas pela primeira vez publicamente, sentiram o pulso da nação, um Portugal em transição, onde o conservadorismo cedia espaço ao progressismo, devagar como o vinho envelhecendo em adegas do Douro. O apelo foi negado em horas, Ferreira multado por má-fé e as manchetes celebraram vitória do amor no tribunal português. A euforia durou até a traição final. A mãe de Sofia apareceu em Lisboa, não com rosários, mas com uma mala e olhos cheios de perguntas. Hospedada no apartamento, ela viu as fotos de família alternativa, Ana e Sofia em Sintra, rindo sob neblina, e o confronto veio na cozinha, ao som de uma chaleira pitando. Eu vim porque o padre disse, perdoa 70 vezes 7, disse ela, voz rouca de sotaque minhoto. Mas isso... Duas mulheres? Como criar netos assim? Sofia chorou. Ana mediou com a paciência de uma diplomata, contando histórias de casais que eram felizes em Porto, de avós que dançavam com netas nas festas de São Pedro. Horas depois, um milagre. A mãe provou o cozido de Ana, elogiou o sabor como de casa e sussurrou: se te faz feliz, filha. Deus é amor, não ódio. O humanismo venceu. A família se reconstruiu devagar, com visitas ao Minho onde Ana aprendeu a dançar vira e jantares onde se falava de tudo menos de julgamentos. Sofia dedicou seu próximo livro à mãe, Saudades Reconquistadas, e Ana publicou seu ensaio, tornando-se voz em debates na Assembleia da República. Seu amor, agora público, inspirava. Casais nas ruas do Chiado, inspirados pelo caso Mendes Almeida, marchavam de mãos dadas. Em uma noite de verão, no Festival do Fado de Alfama, elas dançaram sob estrelas, o violão chorando alegrias, sabendo que a justiça, em Portugal, inclui não só leis, mas corações tecidos na tapeçaria da saudade e da esperança. A primavera de 2026 desabrochou em Lisboa como um hino de camélias no Jardim Botânico, pétalas rosadas caindo como confetes sobre as calçadas de pedra.
Ana e Sofia, agora inseparáveis como as torres gêmeas do Belém, navegavam a nova normalidade com a graça de bailarinas de um rancho folclórico. O apartamento no Lapa se transformara em lar, prateleiras com edições raras de mensagem de pessoa misturadas a romances quer de autores como Maria Judite de Carvalho, e uma horta na varanda com manjericão e tomilho do Alentejo, cheirando a promessas caseiras. Ana, promovida a sócia em seu escritório, equilibrava casos de imigração com palestras em universidades, sua voz e quando os ideais de Teófilo Braga, o republicano que sonhara com liberdades. Sofia, com Sombras do Tejo reeditado e best-seller, viajava para leituras em Coimbra e Faro, onde plateias de jovens ovacionavam como a nova Sofia de Melo. Mas o passado, teimoso como as azinheiras no planalto de Castelo Branco, sussurrava alertas. Rumores de uma nova campanha contra elas circulavam nos cafés de Belém. Conservadores, humilhados pela derrota de Ferreira, tramavam uma petição para proteger a moral literária portuguesa de influências degeneradas. Ana descobriu isso em uma reunião com aliados na Associação de Escritores, um casarão no Lumiar com vinhas trepando pelas treliças. Eles nos veem como ameaça ao cânone. Essa, Camilo, sem espaço para vozes lésbicas, disse um editor barbudo de Viseu, servindo queijos da Serra da Estrela. Sofia, ao ouvir, sentiu o velho medo apertar o peito como um corpete de renda apertado. E se eu te arrastar de novo para o fogo? A resposta de Ana foi a ação. Elas organizaram um festival literário que era em Lisboa, Vozes do Tejo, no convento de São Francisco, com painéis sobre amor proibido em clássicos portugueses, de Anter de Quental a Natália Correia. Artistas de todo o país vieram, poetisas de Évora recitando sob arcos góticos, músicos de Lisboa fundindo fado com eletrónica quer. Sofia moderou uma sessão sobre saudade lésbica, onde mulheres compartilharam histórias de amor escondidos em conventos do século XVII ou bares clandestinos pós-Salazar. Ana, em um terninho verde-oliva como as colinas de Monchique, falou de justiça restaurativa. O litígio não acaba no tribunal, continua nas conversas, nos abraços que curam feridas sociais. O evento foi um triunfo, mas o conflito pessoal irrompeu em uma viagem ao Douro. Convidada para uma colheita de uvas em uma quinta familiar perto de Pinhão, Sofia quis apresentar Ana à tia-avó, guardiã de vinhedos centenários. O trem de Porto a régua chacoalhava como memórias, o Douro desfilando em terraços esculpidos na encosta, um épico líquido de verde e ouro. Na quinta, com mesas ao ar livre cobertas de damascos e pães de lamego, a tia recebeu Ana com abraços de urso, mas sussurros sobre a moça da cidade circularam entre primos. Uma noite, após um banquete de leitão assado e vinho tinto encorpado, um tio bêbado confrontou Sofia. Isso é moda de Lisboa? 2 mulheres, sem herdeiros? Nossa linhagem acaba aqui. Sofia fugiu para os vinhedos ao luar, uvas maduras estourando sob os pés como corações partidos. Ana a encontrou ali, sentada em um muro de pedra seca, chorando saudades de raízes que rejeitavam seu amor. Eu pensei que o julgamento era o pior, soluçou ela, mas a família. É como trair o sangue. Ana, com as mangas arregaçadas e cheiro de terra úmida, puxou-a para um abraço. Sangue é o que corre em nós agora, teu e meu, misturado como este vinho. Portugal é terra de exilados, nós reinventamos família. Elas ficaram ali horas, colhendo estrelas imaginárias, prometendo um futuro sem traições autoimpostas. De volta, o humanismo floresceu em gestos pequenos. Ana aprendeu a fazer rendas de bilros como as de Peniche, presenteando Sofia com um lenço bordado com iniciais entrelaçadas. Sofia escreveu um conto para Ana, a advogada do Douro, sobre uma mulher que defende vinhas de secas emocionais. Mas o C.A. Trau se aproximava com a petição conservadora, que ganhou tração em redes sociais, com hashtags como Salva a Literatura Portuguesa. Manifestações pipocaram em Coimbra, estudantes versus radicais, e quando os protestos de 1969 contra o regime.
Ana e Sofia lideraram a contraofensiva, uma live no Instagram do Rossio, com milhares assistindo sob a estátua de Dom Pedro IV. Nossa história não é plágio da tradição, é a evolução, declarou Ana, voz firme como o granito de Sintra. Sofia leu um poema. No Tejo das Paixões, duas mulheres navegam, sem mapas de reis, só com o vento do amor. A repercussão foi viral, apoio de celebridades como Cristiano Ronaldo retotando em honrar o gesto progressista e até o Presidente da República elogiando a diversidade cultural em um discurso. A traição veio de dentro. Uma aliada do festival, invejosa pelo sucesso, vazou e-mails privados de Sofia, distorcendo-os para alegar manipulação midiática. O escândalo explodiu nos jornais de manhã como um trovão no céu de verão. Sofia, devastada, isolou-se no quarto, recusando comida como uma freira em penitência. Ana, furiosa, processou a traidora, mas o dano emocional era profundo. Todo mundo trai, no fim, murmurou Sofia, olhos vazios como o Tejo em maré baixa. O renascimento veio em Fátima, ironia do destino. Ana convenceu Sofia a ir à peregrinação anual, não como penitentes, mas como buscadoras de paz. Caminhando o percurso de 18 quilómetros de Orém, com rosários tilintando e hinos ecoando, elas conversaram com peregrinos, uma viúva de Leiria que aceitara a filha lésbica, um padre de Tomar que pregava inclusão. Na capela, ajoelhadas em velas acesas, Sofia sussurrou: se Deus trai, quem não trai? Ana respondeu: Deus é o amor que perdura, como este chão que pisamos juntas. Lágrimas caíram, lavando feridas, e na volta, Sofia escreveu seu manifesto final. Traições tecem a tapeçaria, o amor, o fio dourado. O festival cresceu, tornando-se anual, e o amor delas, testado como ouro no fogo, brilhou. Em uma noite de outono no castelo de São Jorge, com Lisboa aos pés, elas trocaram votos informais, anéis de prata de Orivesaria do Porto, prometendo fidelidade não só uma à outra, mas à humanidade que as unia. O verão de 2026 trouxe o calor sufocante do interior português ao litoral, transformando Lisboa em um caldeirão de azulejos quentes e ruas cheias de turistas em busca de sombras nos claustros de São Vicente de Fora. Ana e Sofia, agora um casal consolidado na memória coletiva da cidade, as mulheres do tribunal, como as chamavam nos táxis do aeroporto, equilibravam fama com intimidade. O documentário sobre o caso Justiça de Corações estreara no Festival de Cinema de Évora, com cenas rodadas nas praias de Comporta onde elas fugiam para fins de semana de conchas e vinhos brancos gelados. Críticas o louvaram como um fado visual, misturando tensão judicial com lirismo romântico, e convites choveram, de Hollywood a Berlim, mas elas recusavam, ancoradas na terra. Contudo, o conflito latente com raízes familiares de Sofia fervia baixo como um ensopado no fogo lento. A mãe, após a reconciliação frágil em Fátima, visitava esporadicamente, trazendo queijos de picante do Minho e histórias de primas casadas, olhares enviesados para as fotos de Ana Sofia emolduradas na parede. Quando é que arranjam um cachorro, pelo menos, brincava ela, mas o tom carregava o peso de gerações onde o casamento era sinônimo de herdeiros. Sofia, sensível como uma corda de viola afinada, absorvia cada farpa, questionando se seu amor valia o exílio emocional. Eu te arrasto para isso, disse uma noite, após uma ligação tensa onde a mãe mencionara um bom rapaz de Braga. Elas estavam no terraço, bebendo sagra com limão, o Tejo refletindo fogos distantes de um yacht party. Ana, prática como uma advogada preparando alegações, rebateu: arrastar é o que casais fazem como marinheiros puxando redes em Aveiro. Mas internamente, ela temia seu próprio pai, idoso em Faro, enviar uma carta rígida, elogiando a carreira mas omitindo o companheirismo com Sofia, como se amor feminino fosse um detalhe decorativo. O humanismo delas se manifestava em terapia conjunta, com uma psicóloga de Setúbal que usava metáforas de tapeçarias alentejanas para tecer feridas.
Cada traição familiar é um nó, desfaçam com paciência, aconselhava ela, e elas obedeciam, escrevendo cartas não enviadas de perdão. O CAO Trau pessoal veio com uma traição inesperada. O ex de Sofia, um jornalista de Porto chamado Miguel, ressurgiu como um fantasma do passado heteronormativo. Contatado para uma entrevista sobre o documentário, ele apareceu no estúdio com flores e memórias doces, insinuando que o erro de Sofia era uma fase, e vazando para a imprensa fofocas de um triângulo amoroso para minar sua credibilidade As manchetes no Correio da Manhã sensacionalizaram, ex revela, amor lésbico do tribunal foi ilusão? Sofia, lendo no metrô para o Chiado, sentiu o mundo girar como um carrossel em uma feira de São Mateus em Viseu. Correu para casa, trancando-se no banheiro, o choro ecoando nas azulejos como um lamento de fadista. Ana chegou do tribunal, exausta de um caso de discriminação em um hotel de Algarve, e encontrou o caos. Ele quer me fazer duvidar de nós, soluçou Sofia, encolhida no chão frio. A raiva de Ana foi vulcânica, como o pico na erupção, ela ligou para contatos em Porto, desmascarando Miguel como um oportunista com histórico de assédio e processou por difamação. Mas o verdadeiro confronto foi emocional. Sentadas na cama com lençóis de linho de Vila do Conde, Sofia confessou: eu escolhi antes por medo de ti, de mim, de um amor que desafiava o Portugal que me criaram. Ana, olhos marejados, tocou seu rosto, e eu te escondi no armário da ética profissional. Traímos uma à outra antes de nos traírem. A cura veio em uma viagem ao interior, para a Serra da Estrela, onde o ar rarefeito limpava pulmões e almas. Alugando uma cabana de granito perto de Manteigas, elas caminharam trilhas nevadas de junho, neve tardia como lençóis de pureza, colhendo amoras silvestres e contando estrelas como aborígenes. Ali, sem sinais de celular, Sofia escreveu um capítulo novo para seu livro, A Traição do Medo, sobre um amor que renasce das cinzas de dúvidas. Ana, pela primeira vez, chorou abertamente, admitindo o pavor de perda que a fizera hesitar anos antes. Você é minha Portugal, colinas e vales, saudades e alegrias. O beijo sob a lua cheia foi selo de perdão, profundo mas casto, como um voto em uma igreja de pedra. De volta, o Festival Vozes do Tejo do ano seguinte foi monumental, com 10.000 participantes no Terreiro do Paço, bandeiras arco-íris tremulando ao lado de cravos nacionais. Sofia leu seu novo capítulo, dedicado a Ana, e a multidão aplaudiu como ondas no guincho. A mãe de Sofia veio, de mão dada com uma prima progressista, e sussurrou: eu vi o erro meu, filha. Amor é como um minho, rio que corre para o mar, sem barreiras. Lágrimas coletivas caíram e o pai de Ana ligou de Faro, convidando-as para sardinha assada. Tragam vossas histórias, eu ouço. O humanismo se expandiu. Elas fundaram uma bolsa para escritoras queer de regiões rurais, financiada por royalties, ajudando vozes de Trás-os-Montes a ecoarem em Lisboa. Em noites quietas, cozinhando ameijoas a bolhão pato ou ouvindo gravações de Carlos do Carmo, elas refletiam. O litígio inicial fora catalisador, revelando que justiça inclui reparar traições com empatia, tecendo uma tapeçaria onde o amor lésbico é fio essencial na narrativa portuguesa. O outono de 2027 pintou Lisboa em tons de âmbar e castanho, folhas de castanheira caindo como confetes melancólicos nas praças de Alcântara. Ana e Sofia, aos 37 e 34, haviam-se tornado ícones discretos, colunas em eventos de direitos humanos na Fundação Calouste Gulbenkian, mentoras para jovens advogadas e poetisas que batiam à porta com cadernos e dúvidas. Sua casa no Lapa agora tinha uma placa discreta, Estúdio de Justiça e Palavras, onde workshops gratuitos ensinavam a transformar dor em defesa. O Tejo, visto da janela, continuava seu fluxo eterno, testemunha de como o amor delas evoluíra de creche sussurrado para legado palpável. Mas o verdadeiro CAO, o último teste de fogo, veio com uma traição coletiva. Uma lei proposta na Assembleia, impulsionada por resquícios conservadores, visava restringir conteúdos sensíveis em literatura escolar, mirando obras queer como as de Sofia.
É o Salazar renascido em ternos modernos, rosnou Ana em uma reunião no Café das Galerias, xícara de galão tremenda em sua mão. Sofia, com o novo livro Teias de Amor nas livrarias, um romance sobre famílias que era no pós-25 de Abril, sentiu o pânico ancestral. Eles nos silenciarão de novo, como aos nossos pais nos protestos. A resposta foi uma campanha nacional, Palavras Livres, que elas lideraram com aliados de Coimbra a Faro. Marchas encheram o Rocio, com cravos vermelhos e livros erguidos como escudos. Fadistas de Alfama compuseram canções sobre saudade sem correntes. Escritores como Mia Couto, de Moçambique mas alma lusófona, endossaram de longe. Ana testemunhou no Parlamento, sua oratória afiada como uma espada de touro em Salvaterra de Magos. Portugal navegou oceanos por liberdade, não censuremos as vozes que nos fazem humanos. Sofia leu trechos de seu livro para deputados, olhos fixos nos que hesitavam, evocando a coragem de Carolina Beatriz Ângelo, a primeira mulher a votar em 1911. O conflito culminou em uma sessão noturna televisionada, onde um deputado beirão gritou: "Isso corrompe nossa juventude católica." Sofia, convidada ao púlpito, rebateu com lágrimas: "Corrompe é o silêncio que mata sonhos. Meu amor por Ana me salvou, como salvará gerações." O salão silenciou, e Ana, na galeria, sentiu orgulho inchar como ondas em Nazaré. A lei caiu por 120 votos a 80, um triunfo humanista que ecoa nas ruas, festas espontâneas no bairro Alto, com petiscos de caracóis e vinho de mesa, celebrando a vitória. A traição final, sutil, veio de dentro. Ana recebeu uma oferta de carga em Bruxelas, no Tribunal Europeu, um sonho profissional que significava separação. "É nossa chance de impacto global", disse ela a Sofia, na praia de Carcavelos ao pôr do sol, ondas lambendo os pés como dúvidas. Sofia, construindo castelos de areia com mãos trêmulas, confessou: "Eu temo perder-te para o mundo, como perdi para o medo antes." A noite foi de conversa profunda, caminhando pela marginal até Oeiras, onde luzes de barcos piscavam como estrelas caídas. "O amor verdadeiro não prende, expande", concluiu Ana, e juntas decidiram recusar, optando por um escritório em Lisboa expandido, raízes profundas como as de uma oliveira em Reguengos de Monsaraz. O final foi humanista, não de contos de fadas, mas de vidas reais tecidas em Portugal. Elas adotaram uma cadela de um abrigo em Loures, batizada Fado, e plantaram uma vinha simbólica no Douro, colhendo uvas para um vinho batizado Justiça Revelada. A mãe de Sofia, agora avó honorária para afilhadas Kier, visitava com bolos de arroz doces. O pai de Ana veio de Faro, pescando com elas no Tejo, contando lendas de sereias lésbicas nas águas. Em uma noite de Natal no Chiado, com luzes piscando e o cheiro de rabanadas fritas, elas brindaram, pelo litígio que nos uniu, pelas traições que nos fortaleceram, pelo amor que a nossa pátria. Anos fluíram como o Tejo, e sua história tornou-se capítulo em livros de história Kier portuguesa, um lembrete de que justiça inclui amor verdadeiro, em uma nação onde a saudade sempre encontra redenção. Ana e Sofia, grisalhas mas de mãos dadas, caminhavam as colinas de Lisboa, sabendo: o tribunal final é o coração, e ali elas venceram para sempre.